É proibido o humorista fazer piada e fazer gracinha com o presidente da República. Pensata, com Marcelo Madureira. O livro de hoje trata justamente desse assunto. Chama isso aqui, ó, Foice o Martelo. É uma brincadeira com as palavras foice e martelo. Vocês sabem que o símbolo do comunismo internacional é aquela foice e o martelo. E esse livro aqui, escrito pelo Ben Levis, ele é da editora Record. Tem algum tempo esse livro aqui, eu já li ele faz algum tempo, depois eu vou ver aqui, eu estou parecendo aquele filósofo, já faz algum tempo, ele é de 2008, mas você pode encontrá-lo nas boas livrarias ou no sebo, naquele grande sebo que é a estante virtual, que é o sebo dos sebos. Mas esse livro aqui do Ben Levis, Foice o Martelo, ele é um livro muito interessante porque ele fala a história do comunismo contada em piadas. Na verdade, esse é o trabalho desse escritor Ben Levis, pesquisador, um cara que gosta de história. Vamos ver aqui as referências do Ben Levis aqui atrás, porque eu acabei nem vendo, rapaz. As referências do Ben Levis, que aliás isso aqui, ó, a origem disso aqui foi um documentário feito pela BBC4 da Inglaterra e uma série de outras emissoras de televisão pelo mundo repetiram no ano de 2006. Quer dizer, se você for aí no YouTube, provavelmente você vai encontrar esse documentário, mas já com outro nome, o nome original que é Hammer and Tickle. Hammer and Tickle Documentary. Procura aí no YouTube. Hammer é martelo e Tickle, você sabe, é a foice. E aí, com muita sabedoria, muita inteligência, muita sagacidade, o tradutor em português já adotou esse nome aqui, Foice o Martelo, né? Mesmo porque foice o martelo. Então, esse documentário do Ben Levis deu origem a esse livro aqui, como está dizendo que o artigo do autor sobre as piadas do comunismo para a revista Prospect, que aliás é uma excelente revista, quando eu era rico eu assinava a Prospect, uma revista inglesa de inteligência, mas agora não é mais para o meu bico. Mas enfim, a revista Prospect registrou o maior número de acessos do site da revista entre todos os textos publicados naquele ano de 2006. Então vocês podem procurar também no site da revista Prospect, né, esse artigo do Ben Levis sobre as piadas na época do stalinismo, e diz aqui que o Ben Levis ganhou numerosos prêmios internacionais por seus documentários. Também é apresentador e roteirista e contribui regularmente para o Prospect, nessa revista, os jornais Evening Standard e Sunday Telegraph. Portanto, o nosso amigo Ben Levis é naturalmente em inglês. Mas eu nem sabia, né? É engraçado porque eu sou um cara que eu sou leitor, às vezes eu nem tomo conhecimento de quem escreveu o livro direito, que isso é um defeito meu, é uma vergonha. Mas esse livro, quando eu li, eu achei muito divertido, primeiro porque ele é recheado de piadas, principalmente contra o Stalin, o Nikita Khrushchev, mas enfim, desde que o regime comunista foi implantado na antiga União Soviética, em 1917, o povo russo tratou de fazer um monte de piadas sacaneando o regime. Evidentemente, nos anos de chumbo, principalmente são os anos do camarada Stalin, Joseph Stalin, quem contasse essas piadas, né, ou risse dessas piadas, tinha garantido a estadia em passagem só de ida para um gulag na Sibéria, né? Os piores campos de trabalho, campos de concentração que se já ouviu falar são esses gulag. Mas, mesmo assim, o povo soviético insistia em continuar a fazer essas piadas e, mais que isso, circular essas piadas através de jornaizinhos clandestinos que os caras copiavam em máquina, né? Faziam cópias em mimeógrafo a álcool, coisas do século retrasado, vocês não vão nem lembrar, né? Eu ainda fiz prova na escola usando a prova feita em mimeógrafo, né? Tanto que uma das picaretagens dos alunos daquela época era conseguir roubar a matriz da prova, ou seja,
a matriz onde a professora ou o professor batia a máquina as questões da prova, que depois ele rodava aquilo ali, botava álcool, era uma espécie de papel carbono com álcool. Cara, mas eu fico falando umas coisas aqui tão antigas, né, que eu tenho que explicar também o que é papel carbono. Era um papel que você botava entre, por exemplo, dois papéis e escrevia em cima de um papel branco e a fita, e aquela página de carbono repetia, né, na outra página branca o que você tinha escrito. Usava-se muito para tirar a nota fiscal, fazer cópia de documento, essas paradas. Cara, olha só como eu não sou velho, eu sou vintage. Na verdade, eu já vivi muitas coisas e eu posso contar para vocês. Não tenho vergonha, mas era muito engraçado que as provas, quando chegavam, elas saíam direto do mimeógrafo, elas vinham com um cheirinho de álcool, que nego cheirava aquela prova, lembra, Nando? Com aquele cheiro de álcool que acabada de sair do mimeógrafo, da professora. Eu lembro que os primeiros cacetas, Gaceta Popular, os primeiros exemplares da Gaceta Popular, que depois se fundiu com o Planeta Diário e virou Caceta e Planeta, eram feitos no mimeógrafo a álcool da mãe do Hélio de la Penha, a falecida e querida Dona Ruth, que era professora e tinha mimeógrafo. Porque naquela época, para você ter mimeógrafo, inclusive esses a álcool, você tinha que registrar no DOPS. DOPS era departamento era um departamento de investigações políticas e sociais. Era o departamento da polícia que cuidava, né, daqueles que eram contra o regime, naquela época contra a ditadura militar. Então você só podia comprar um mimeógrafo se você tivesse uma autorização do departamento de controle da polícia, né, sobre a política, da polícia política. Aí você poderia ter um mimeógrafo. Professores tinham mimeógrafos e afim. Basicamente professores, para poder rodar suas provinhas. Olha só que tempos nós estamos vivendo. E por que eu digo isso? Porque mesmo nesses tempos em que estamos vivendo agora, tempos de pandemia, tempos em que o Supremo Tribunal Federal passa por cima do que já foi julgado pelo Lula, enfim, reescreve a história, e o próprio presidente da República também resolve reescrever a história, dizendo que sempre foi a favor da vacina. Enfim, o Brasil tomou um ácido, né? O Brasil não é um país, o Brasil é uma rave. O que a gente vive hoje é uma espécie de alucinação coletiva. O que a gente viu na televisão, de petrolão, de escândalos, de mala cheia de dinheiro, de Queiroz, de rachadinha, tudo isso é alucinação, não existiu. E nós, os humoristas, o que nós podemos fazer sobre isso? Fazer piada. O papel do humorista é fazer piada. Mas acontece que justamente nesses tempos de Covid e principalmente de ignorância e principalmente de tendências autoritárias, os governos tendem a ter uma certa resistência, a ter bom humor e aceitar as piadas. Então o que a gente assistiu algumas semanas atrás, é justamente o governo querendo enquadrar na Lei de Segurança Nacional, a LSN, que, aliás, é uma criação da época dos militares, né, que as piadas, ou muitos até artigos sérios, qualquer manifestação contrária ao governo pode ser considerada um ato de traição à pátria, ou mesmo um ato de sedição, ou mesmo um ato, digamos assim, ideológico terrorista. Comunista! Uma crítica que se faz a um governo seria uma crítica prejudicial ao Brasil. Isso é típico de regimes autoritários. Regimes autoritários como esse aqui, da União Soviética, né, que durou 70 anos, de 1917 a mais ou menos 1989, 80, bota aí 70 e poucos anos, né, em que sempre se fez piada. E naquela época, fazer piada era risco de morte. Você podia ir
para o Gulag, para o campo de concentração e passar lá 10, 15 anos para voltar se sobrevivesse? Ou não voltar nunca? Isso se você não fosse fuzilado por fazer simplesmente uma piada. Geralmente, governos autoritários não têm humor nenhum e não aceitam brincadeira nenhuma. Muito pelo contrário. A minha preocupação é justamente que o nosso governo comece a ter, né, esses arrepios, né, esses soluços autoritários de não admitir nem mais que se faça piadas com essa situação que, aliás, que a gente está vivendo, que de engraçada não tem nada. Mas qual é o papel dos humoristas? Dos humoristas é fazer graça. O humorista fazendo graça, ele não só alivia, né, a atenção da sociedade, como ajuda a sociedade a pensar melhor sobre aquele problema, sobre aquela questão. Não é à toa que quando você tem grandes hecatombes nacionais ou grandes tragédias, como, por exemplo, quando morreu Ayrton Senna, quando morreram os Mamonas Assassinas, começaram a sair umas piadas sobre o assunto. Acelera, caceta planeta, vamos lá. Isso não significa crueldade, não. Isso não significa humor negro. Na verdade, o humor é uma forma que o ser humano inventou para poder suportar também tragédias quase que de um tamanho incomensurável, tragédias quase insuportáveis. E às vezes você viver numa ditadura, às vezes não, sempre, é uma tragédia insuportável. Para isso você cria as piadas, para isso você tem um bom humor. Mas por outro lado, as piadas têm também sim de desmoralizar esses governos, né, de ver o lado ridículo desse governo, ver o lado patético desse governo, ver, na verdade, que esses governos ditatoriais ou pseudo-ditatoriais ou que querem ser ditatoriais são uma fancaria, são uma bobagem, são, na verdade, um grande ato de incompetência. Né, porque realmente, né, só quem não acredita na sua capacidade é que tem vontade de estabelecer um poder único, autocrático, né, uma ditadura. Né? Porque se você acha que você tem capacidade de governar, tem capacidade de gestão e fazer as coisas certas, tomar as decisões certas, você não tem medo da democracia nem do voto popular. O que aconteceu então nesse livro, que é um livro sobre a história da Rússia, né, da antiga União Soviética, através de piadas, ele é bastante curioso, porque a grande lição que eles nos dão é o seguinte: as piadas ficaram, a União Soviética acabou. O exército russo está tentando sair do vermelho, ingressando no show business. Os militares soviéticos acham que farão sucesso no mundo pop, porque assim como Michael Jackson, eles também tinham a maior fama de gostar de comer criancinha. Essa é que é a grande lição deste livro aqui, que eu recomendo a leitura, porque ele é muito divertido. Eu, aliás, recomendo também que vocês não deixem de assinar o meu canal, que vocês também não deixem de mandar seus comentários e compartilhar com os amigos. Não esqueçam que o Marcelo Madureira está também no Instagram, está no Twitter, no Facebook, no TikTok, enfim, em tudo. Já falei Instagram? Tá, então eu estou no Instagram também. Enfim, vocês vão me seguindo lá, que é a forma que eu tenho de poder estar toda semana aqui com vocês. E, se possível, né, mandem seus comentários para eu poder aqui debater com vocês. Valeu? Um beijo, um queijo e tchau. Até semana que vem.